Vamos continuar aqui, ó. Em uma reunião realizada esta semana, a diretoria propôs parcelar o pagamento em 12 vezes, alegando dificuldades de fluxo de caixa, o que aumentou o clima de insatisfação entre as partes. Fontes internas relataram que o encontro ocorreu em tom tenso, embora nenhum dirigente ou atleta tenha se manifestado publicamente sobre o impasse. Pessoal, parece que a situação no Botafogo não é uma das melhores possível, né? Pois é, né? Todo mundo dizia que o Botafogo, depois que ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Que a SAF do Botafogo era exemplo, né? E a gente sempre aqui dizendo, pessoal, a SAF do Botafogo não é exemplo para nada. Primeiro, no lugar de diminuir sua dívida, só está aumentando. No lugar de pagar a dívida, não está pagando. No lugar de comprar e pagar os jogadores, não está fazendo isso, né? E agora, mais uma vez, né, estoura essa questão aí, né, de jogadores cobrando o Botafogo, né, inclusive com reunião, o clima tenso, né, justamente pela premiação aí da Copa do Mundo onde o Botafogo participou. E, pessoal, todo mundo diz que o Botafogo está à beira de um colapso financeiro, né? Não é de hoje. Não é de hoje que essas informações chegam, né? Sempre a gente está trazendo aqui. E, claro, tem muito botafoguense que acha que o torcedor do Flamengo está torcendo contra o Botafogo. Não é isso, pessoal. A gente está apenas trazendo aqui e deixando bem claro que nem sempre SAF quer dizer que você vai ser bem sucedido, né? Não quer dizer que você vai se transformar numa SAF e, consequentemente, você vai ganhar títulos, vai estar bem financeiramente. Não é isso que tem acontecido, principalmente no Botafogo, né? E a tendência, cada dia que passa, é só piorar. Vamos acompanhar o vídeo aí para vocês entenderem, pessoal. Créditos do vídeo vai ao canal Opina Pouco, link na descrição. Vamos acompanhar. Jogo rápido, aquele jogo rápido que a gente costuma colocar ali na introdução. Matéria do GE, Botafogo vive um momento de tensão interna por conta da premiação da Copa do Mundo de Clubes. Apesar de ter recebido 146 milhões da FIFA, o clube ainda não efetuou o pagamento da parte destinada ao elenco. E não há previsão para que isso ocorra. Aqui tu já começa a colocar um caldeirão fervendo dentro do vestiário da equipe, ó. O acordo firmado em janeiro de 2025 previa o repasse de cerca de 15 milhões aos jogadores, já descontados impostos e custos logísticos. No entanto, líderes do grupo cobram um valor superior, com diferença estimada em mais de 10 milhões de reais. Por que estão cobrando um valor superior? O que aconteceu nesse meio que o combinado saiu ali do... Os jogadores estão cobrando um valor superior ao que foi combinado? Mas por quê? O que eles fizeram demais para ter direito a isso? O que eles fizeram demais? Foram eliminados pelo Palmeiras nas oitavas de final? Por isso que eles estão cobrando um valor superior? Eu não entendi. Mas vamos continuar aqui, ó. Em uma reunião realizada esta semana, a diretoria propôs parcelar o pagamento em 12 vezes, alegando dificuldades de fluxo de caixa, o que aumentou o clima de insatisfação entre as partes. Fontes internas relataram que o encontro ocorreu em tom tenso, embora nenhum dirigente ou atleta tenha se manifestado publicamente sobre o impasse. Vocês entenderam o preço? Vamos lá. Há 2 anos atrás a gente viu o Botafogo começando as manobras financeiras para poder se reestruturar, para poder se fortalecer e disputar as competições. Isso aconteceu em 2023, mesmo com a queda para o Palmeiras, mas ainda aconteceu. Isso aconteceu ano passado, que foi o ano ali de conquista de grandes títulos. Beleza? Esse ano, a expectativa do torcedor botafoguense ela era altíssima a respeito do que o Botafogo pretendia trazer ao nosso futebol. Só que o Botafogo flopou. Fez um projeto, na minha visão, errado, contando com jogadores ali como o Arthur Cabral e até o outro Arthur lá, que era do Palmeiras, né, que foi do Palmeiras, entre outros jogadores, como ponto definidores. Ah, esse vai ser o nosso Almada, esse vai ser o nosso Luiz Henrique. Não foram, não eram, não são, nunca serão. E nós falamos isso aqui, que se o Botafogo tivesse contando com o Arthur ou o Cabral para definir o jogo, eles estão enrolados com os dois Arthur.
São jogadores ali de medianos para baixo. E isso eu falo para vocês porque jogaram pelo Palmeiras, passaram pelo Palmeiras. Então, nós temos aqui o conhecimento da causa. O que aconteceu? Esse ano o Botafogo teve um desempenho pífio, um desempenho ruim. Eu até acho louvável o fato de ter escolhido o Ancelotinho para trazer, é uma ideia ali, né? Vamos ver um pensamento diferente, alguém que tem um know-how de experiência com o pai, só que pelo visto, na hora dele mostrar, de colocar na mesa, a coisa não funcionou. Ele não consegue nem motivar o elenco de forma assim, sabe? Vamos lá, vamos chegar firme, faca no dente. Nem isso, nem essa postura os jogadores parecem ter com o técnico no comando. É o preço, às vezes, de você tentar acelerar as coisas. Você acelera demais, você leva a expectativa muito alta e depois você não consegue manter isso. E agora, pelo visto, o fluxo de caixa não consegue nem financeiramente manter isso, tá? Informação aqui do GE. Outra informação que eu quero trazer para vocês. O André Carrillo, né? Então a gente não pode cair nessa pilha aqui. E meus queridos, vamos lá. Temos aí notícias a respeito da questão ali da venda do Maracanã. E eu vi que é um assunto que muita gente está questionando. Você tem ali uma abordagem diferente de opiniões, ponto de vista divergindo ali de uma pessoa para outra. Existe um senso comum de que a compra do Maracanã é um bom negócio. Existe um senso comum entre torcedores ali, flamenguistas e até torcedores tricolores também, falaram sobre essa opção, porque afinal eles dividem essa concessão também, de que a compra do Maracanã é uma boa ideia. Obviamente, para os torcedores tricolores, o Flamengo comprar o Maracanã não é uma boa ideia. Mas eles enxergam que se o estádio for colocado à venda, viabilizar isso pode ser interessante. Embora você tem que entender também a demanda dos números de torcedores dentro dos seus jogos para isso. Vamos pegar ali um ano inteiro. Qual que é a média de público por jogo do Fluminense dentro do Maracanã? É importante enxergar isso, porque isso pode ser também um fator determinante. Operacionalizar um estádio não é barato. Não é barato. Então você tem que ver a viabilidade disso. Afinal, estão falando aqui do valor de 2 bilhões de reais, então não é um investimento barato. Além disso, todo o processo de benfeitoria dentro da estruturação ali do estádio. E lá no Netflu, que é um site de torcedores tricolores, eles falaram sobre isso. Então vamos dar uma olhada aqui na matéria. Na última quinta-feira, deputados estaduais do Rio de Janeiro aprovaram a inclusão do complexo do Maracanã em uma lista de imóveis que poderiam ser vendidos pelo governo do estado do Rio de Janeiro, em matéria publicada pelo jornal O Globo. Cabe destacar que estudos recentes indicam um valor de 2 bilhões ao complexo. E segundo o relator do projeto, o Flamengo vê com bons olhos a venda. E aí o relator do projeto falou o seguinte, isso foi comentado e o Flamengo me pareceu ver com bons olhos. Vemos que é o único clube com capital financeiro e de público para manter o Maracanã de pé. É aquilo que a gente falou. Você tem que observar também a demanda daquilo para o seu público, né? Pode-se ainda colocar uma condicionante na venda, de que outros clubes possam usar, sob o pagamento de locação. Nenhum outro clube conseguiria fazer a gestão do estádio. Ou seja, para ele estar falando isso, é que a gestão desse estádio, ela é muito cara. É muito cara. Mais cara, eu acho até que o padrão, porque estamos falando de um estádio com capacidade maior, tem um perímetro maior de ocupação, enfim, vários e vários fatores aí. A matéria diz que o relator é próximo de Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro em 2026, portanto um rival do atual prefeito da cidade. É comentado, portanto, que a tal inclusão do Maracanã na lista pode ter relação com os bastidores da disputa eleitoral. As suspeitas aumentaram mais quando há uma semana o presidente do Rubro Negro, o BAP, fez uma reunião com o Bacelar e deputados da CCJ.
quando tal tema foi colocado em discussão. Em contrato, Fluminense e Flamengo têm concessão do Maracanã e do Maracanãzinho até o ano de 2044. E aí você tem a opinião de alguns torcedores tricolores, né? Alguns até reclamando, né? Falta de ambição num clube, de uns anos para cá o Flu se apequenou e o pior se conformou com isso. Eu não serei hipócrita. Outro torcedor falou aqui, ó, buscar garantir o Maracanã, ainda que em uma parceria, não acho e continuo não achando errado. Infelizmente no RJ ninguém é confiável. Se fosse Vasco ou outra equipe ia acontecer a mesma coisa. Isso aqui tá tendo uma visão mais imparcial, né? E aí o pessoal tá trazendo aqui uma abordagem mais política também, enfim. A galera tá trazendo uma abordagem bem política aqui. Vamos lá, galera. Em primeiro lugar, eles colocaram aqui um estudo que estima-se que vale 2 bilhões. Você tem que tentar... Pessoal, primeiro que eu acho que esse valor aí não vale. O Flamengo, para construir seu estádio, vai gastar 3 bi, vai deixar do jeito que quer, um estádio moderno, um estádio novo. Não pode comprar o Maracanã por 2, pessoal. Mais da metade. Maracanã, que é um estádio velho, quando eu digo velho assim, não é um estádio moderno, né? Não é um estádio nível europeu, temos que ser realistas, né? Então um estádio com esse valor aí, para mim, não valeria a pena. Claro, né? A prefeitura o estado quer vender o Flamengo porque é o único que pode manter. É o único que pode comprar. Agora sim, por esse valor aí, eu acho que tem que pular fora. Por 2 bi, o Flamengo bota mais 1 bi e constrói o seu próprio estádio, pessoal. Do jeito que ele quer, com a estrutura nível europeu. Aí sim valeria a pena. Agora comprar um estádio, as condições que é hoje o Maracanã, como todo mundo está vendo aí, o custo operacional do estádio muito alto. Então, para mim, não valeria a pena. Para mim, não valeria a pena. Era melhor construir o seu estádio próprio, viu? Para entender esse estudo. Tá, qual que é a base referencial desse estudo? Localização, name rights, capacidade ali de venda de ingressos, de acordo com um determinado ticket médio. Então, você tem que entender o estudo, tá? O valuation você tem que entender como ele foi constituído, como ele foi criado, para a gente poder ter uma base ali sólida para poder falar sobre isso. É algo complexo, é algo que envolve muitas variáveis. Muitas variáveis. Quando você pensa no custo de levantar um estádio do zero e toda a questão ali de descontaminação de terreno e tudo mais, talvez a compra do Maracanã ela seja mais viável. É um estádio pronto. Ah, Neto, mas ele é um patrimônio tombado. Tá aqui, ó. O Maracanã é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde os anos 2000. O que significa isso? Significa que, obviamente, qualquer tipo de reforma e benfeitoria que for realizada dentro do estádio, ela precisa ser aprovada. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha cidade, a gente tem um imóvel que foi tombado. Até é uma área grande, numa boa localização da cidade. Até falou-se de construir um parque temático aqui uma época, muito tempo atrás. Só que aí tombaram isso. E quando tombou, todo mundo, né? Nossa, fica essa velharia aí. Os caras tombaram, não vai poder fazer nada. Galera, tombar não significa não poder fazer nada. Não é isso. Até porque depois disso, várias benfeitorias foram realizadas. Melhoraram a estrutura, climatizaram o lugar e hoje em dia a gente tem um festival internacional de teatro que acontece aqui na cidade. E muitas pessoas vêm pra cá pra assistir e acontece nesse local. Então esse local, amanhã mesmo vai ter um show. Minha sobrinha tá vindo pra cá porque amanhã mesmo vai ter um show artístico aí na cidade que vai ser lá, que vai acontecer lá. Então lá ficou um lugar muito bonito agora, muito agradável de frequentar, muito gostoso, ficou legal, eles reformaram, fizeram uma série de benfeitorias, reforçaram a parte estrutural, porque era um prédio já antigo, né, um prédio mais velho. Então, o fato de ser tombado não significa que você não pode melhorar, que você precisa de uma aprovação. Mas isso
se a gente for observar, se você vai lá e compra um apartamento, você precisa também entender o que pode ser feito ou o que não pode ser feito nele. Você não pode sair por aí, vou quebrar essa coluna aqui, essa parede aqui, tá tudo certo. Não, você não pode fazer isso. Tem normas ali também que orientam isso. Aqui no espaço da nossa casa, dependendo do que você quiser fazer, cara, você tem também que avaliar como isso vai ser feito. A gente tem regras em todo lugar para fazer tudo. O fato de ser tombado, eu não vejo algo assim como uma parada muito negativa. Agora, existe essa questão política. Até onde isso vai estar amarrado com esse elo político? O que esses caras vão querer em troca para, de repente, mobilizar uma venda como essa? Tirar o custo operacional das costas do governo, em termos ali de recurso público, é bom? Pode ser interessante, só que você precisa entender como que vai ser realizado isso. Você precisa entender. Porque hoje o estádio do Maracanã é um palco público. Quando você vender ele, vai ser, por exemplo, do Flamengo. O Flamengo vai mandar lá. Como vai ficar as concessões com as outras equipes? Tem uma cláusula aqui específica sobre isso? Se eventualmente tiver uma Copa do Mundo, querer utilizar o estádio. O governo viabilizou uma Copa do Mundo. Como vai pagar o Flamengo para utilizar esse estádio? Então, é uma série de coisas, galera. É muito complexo esse assunto. Mas pode ser interessante. Porque você reformar algo que já está construído é mais fácil do que você começar algo do zero. A reforma do Allianz, né? Quando o Palmeiras deixa de ter o Parque Antártica e começa a construir o Allianz, ele deixa uma arquibancada. Pois é, né? Nem sempre, né? Nem sempre você pegar uma obra já em andamento e tentar tocar para frente vai ser mais vantajoso, né? Nem sempre, né? E é como eu digo, como eu disse, né, aí no vídeo, né? Para mim, se realmente vier acontecer, né? Se realmente o Flamengo realmente quiser comprar o Maracanã por esses valores aí, para mim não valeria a pena. Quer dizer, para mim não, para o Flamengo não valeria a pena, né? 2 bilhões. O Flamengo pode ter seu estádio por 3, pessoal. Ia ser o estádio como ele quiser. A verdade é essa. É o estádio como ele quiser. Como é que o Flamengo quer seu estádio? Como é que ele vai querer seu estádio? Quem é que vai jogar? Só o Flamengo. E no Maracanã ainda tem essa questão aí dessa divisão de concessão aí entre Flamengo e Fluminense, né? Então, para mim não valeria a pena, né? Acho que o Flamengo não poderia sequer passar na cabeça do Flamengo comprar o estádio, a não ser que os valores diminuam, né? A não ser que os valores sejam outro, né? Porque esses valores aí, pessoal, não existem. 2 bi, Flamengo podendo construir o seu estádio por 3 e não depender de governo, não depender de nada. Mas vamos lá, vamos supor que o Flamengo compra o estádio, né? Acho que a partir do momento que o Flamengo comprar o estádio, tem Copa do Mundo, quer jogar no Maracanã, tem que negociar com o Flamengo, pessoal. Vai negociar mais com o Estado, que não tem, com o Estado que não tem nada a ver mais, que o Flamengo já comprou. É na lógica, né? É na lógica. Mas eu concordo aí que tem que ser bem pensado, né? Tem que ser uma coisa bem pensada para realmente ver se vale a pena, porque como a gente tá vendo aí, é complicado, viu? Complicado, né? 2 bi, eu mesmo acho que não valeria a pena, né? Mas cada um tem sua opinião. Sobre o Botafogo. Pessoal, o Botafogo não é de hoje que o Botafogo, a gente sempre diz aqui, né? A gente sempre dizia, né, pessoal? Um dia, a hora, a conta vai chegar do Botafogo, né? Botafogo, toda janela de transferência contrata mais do que arrecada. Primeiro que para mim está errado. Se tem fair play financeiro no futebol brasileiro, isso aí ia ser cancelado, né? Você não pode ter mais sua arrecadação, suas compras é maior do que a arrecadação. Isso aí não existe. Não existe.
Só acontece aonde? Futebol brasileiro. Só acontece aqui no futebol brasileiro. O Botafogo sempre assim, né? É 600 milhões, é 700 milhões, é 500 milhões. Aí arrecada 300, 400. Eu acho que o ano que o Botafogo arrecadou mais foi no ano que foi campeão brasileiro e da Libertadores, né? Só teve esse ano, porque o resto foi só. E outra coisa, eles achavam, né? O dono do Botafogo que ia fazer do mesmo jeito que fez do ano que foi campeão, ia dar certo, né? Demitiu no meio da temporada, trouxe jogador de todo jeito e tá aí. A gente tá vendo a situação que o Botafogo tá principalmente em parte financeira, né? Questão financeira do Botafogo é preocupante, né? Preocupante, ninguém sabe mais, ninguém vê mais nem o dono do Botafogo como a gente via antigamente, né? Ele sempre tava público, tucando, dizendo isso, dizendo aquilo, parece que ele se escondeu de um jeito que ninguém vê mais nem falar no dono do Botafogo, né? Mas é isso. Situação complicada, situação de vício do Botafogo. E a tendência é de cada dia que passa piorar, né? Por quê? Porque não ganha títulos, vai passar em branco a temporada, os gastos são gigantescos, o investimento foi alto, então sem sombra de dúvida isso aí vai dar trabalho, a conta vai chegar, como a gente diz, né? A conta vai chegar e o torcedor do Botafogo cada dia que passa mais preocupado, né? Mais preocupado porque na verdade ele não sabe o que fazer, né? Mas é como eu disse, pessoal, eu acho que se realmente se tiver pensando em prol do futebol brasileiro e for querer colocar o fair play financeiro no futebol brasileiro, tem muitos clubes aí que a tendência é entrar em pânico. A tendência é entrar em desespero, né? Principalmente quando se fala de contratação, de investimento, de onde vem o dinheiro. Pessoal, muitas coisas aí que a gente vê que é errada no futebol brasileiro, que só acontece aqui no futebol brasileiro, né? Parece que agora querem, né? Querem consertar isso, né? Não sei, né? A gente tem que analisar, tem que ver como é que realmente vai ser. Eu vejo muita gente dizendo, não, que estão fazendo isso que vão beneficiar o Flamengo. Não, pessoal, não vão beneficiar o Flamengo. Pelo contrário, vão beneficiar aqueles clubes que estão endividados, né? Aqueles clubes que financeiramente estão quebrados, né? Inclusive, eu acho que o Botafogo, talvez, não sei, né? Mas isso aí só com o tempo a gente vai dizer, né? Quem estava certo e quem estava errado. E a questão do Estado, tomara que o Flamengo não... Por esse valor aí de 2 bi, o Flamengo não se interessa pelo Maracanã, né? Para mim, o Flamengo tem condições aí de talvez construir o seu estado por valores bem inferiores a isso aí, né? Vamos aguardar, pessoal. Vamos aguardar, porque esses valores aí eu não vejo muita vantagem para o Flamengo. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima.